Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação de Alberto Santos Dumont após o seu suicídio em 1932 no hotel em Guarujá. Estava ele com esclerose múltipla e depressão. Alguns biógrafos vão dizer que sua principal tristeza era que seu grande invento estava sendo usado como ferramenta na guerra para promover mais mortes. Santos Dumont foi um inventor brasileiro, o pai da aviação com o 14 bis. Executou em Paris o primeiro voo em um aparelho mais pesado que o ar. Ele nasceu na fazenda Cabangu, em João Gomes, hoje cidade de Santos Dumont, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Para quem quiser acompanhar as minhas redes sociais, o meu pessoal é @wigomper e o meu de psicólogo é @wigomperpsi. As informações sobre a reencarnação de Santos Dumont está contida no livro 30 anos com Chico Xavier, da autoria de Clóvis Tavares, que conviveu com Chico e relata neste livro informações preciosas. Clóvis Tavares, que é de Campos dos Goitacazes, nasceu em 20 de janeiro de 1915 e desencarnou em 13 de abril de 1984. Ele foi um escritor e orador espírita. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei tão fascinado com as informações que eu li 2 vezes consecutivamente. Então eu indico aí para vocês. Ele se tornou espírita após a desencarnação prematura da sua noiva, Nina Aroeira. Nina começou a enviar as mensagens psicográficas pela mãe dela, que era médium, e depois por Chico Xavier. Pelos detalhes íntimos das cartas, Clóvis não teve mais dúvida. Logo após, ele funda a escola Jesus Cristo, com a mentoria de Nina no plano espiritual, que pediu que ele acolhesse crianças pobres em Campos do Goitacazes. Com a orientação de Chico, mais tarde a escola também se tornou um núcleo de estudos espíritas. É importante trazer essas informações, pois Clóvis, além de autor do livro, foi o pai que recebeu Santos Dumont na sua nova encarnação depurativa depois do suicídio. O Reformador, um órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, em agosto de 1883, publica uma verdadeira profecia sobre o invento e na qual estava afirmativa que seu autor, por predestinação, seria um brasileiro. Ou seja, o Reformador traz uma psicografia quando Santos Dumont tinha apenas 3 anos e falando que essa invenção ocorreria aqui no Brasil por um espírito que já estava reencarnado e se preparando para isso. Essa profecia foi feita pelo espírito de Estevão Montgolfier, mediunicamente recebida em Silveiras por Ernesto Castro, no dia 30 de julho de 1876. Estevão Montgolfier, desencarnado em 1799, e seu irmão José foram os famosos inventores franceses dos aeróstatos, chamados Montgolfieres. Vamos transcrever essa notável comunicação, dada precisamente quando Santos Dumont contava com 3 anos de idade. Então eu vou ler só um pedacinho dessa psicografia para vocês terem uma noção como que foi interessante. Vencer o espaço com a velocidade de uma bala de artilharia em um motor que sirva para conduzir o homem. Eis o grande problema que será resolvido dentro de pouco tempo. Essa máquina poderosa de condução não há de ser uma utopia, não. O missionário que traz esse aperfeiçoamento à Terra já se acha entre vós. O progresso da aviação aérea, que tantos prosélitos têm achado e tantas vítimas ha feito, não está, portanto, longe de realizar-se. O aperfeiçoamento de qualquer ciência depende do tempo e do estado da humanidade para recebê-lo. A locomotiva
Esse gigante que avassala os desertos e vence as distâncias será um insignificante invento ante o pássaro colossal que, qual condor do Andes, percorrerá o espaço, conduzindo em suas soberbas asas os homens de vários continentes. Bom, então agora sim vamos entrar no livro 30 anos de Chico Xavier. A gente vai começar a trazer as informações da reencarnação de Santos Dumont. Era julho de 1948, Clóvis vai dizer. Como sempre ele fazia nas férias, ele pôs-se a caminhar em Pedro Leopoldo. Sai de Campos na manhã do dia 14, no velho e moroso trem de Leopoldina. Durante a viagem, recordo-me, meu pensamento se fixou intensamente na personalidade de Santos Dumont, sua vida, suas dedicações, a sua morte dolorosa. Relembrava as páginas de Godin da Fonseca, depoimentos sobre seus trabalhos aeronáuticos, observações de seu Danslar. Mentalmente recapitulava episódios da vida do pai da aviação. A infância extraordinária, o Balãozinho Brasil, o 14 bis, Cabangum, Saint-Claude, Guarujá. E meditava, outro sim, na confortadora notícia que o Chico me dera, 2 anos antes, de que Santos Dumont, desde 1936, era um dos mais devotados amigos espirituais de nossa escola Jesus Cristo. 6 dias depois, na noite de 20 de julho, numa reunião íntima com o nosso Chico, em recordando a data natalícia do genial brasileiro, pedi aos companheiros do nosso pequenino grupo permissão para formular uma prece em memória do benfeitor espiritual. O querido médium, havendo percebido a presença de Alberto Santos Dumont em nosso círculo íntimo, transmitia-me suas palavras de carinho e também uma notícia que me provocou profundo impacto emocional, pois eu guardara natural e modestamente completo silêncio sobre minhas cogitações durante a viagem Campos-Rio. Revela-me então o Chico que Santos Dumont lhe estava dizendo que muito se sensibilizara com minhas lembranças de sua pessoa durante a referida viagem e, comovido, me agradecia as recordações afetuosas, desejando escrever uma página destinada ao nosso pequeno grupo, e assim o fez. A mensagem do pai da aviação, farta de profundos conceitos, foi apenas publicada no jornal campista A Cidade e é a seguinte. Eu já vou ler para vocês a mensagem, mas antes pode surgir algumas dúvidas. Santos Dumont, como suicidou, pouco tempo depois ele já era um dos colaboradores da Escola Jesus Cristo. Muitas pessoas podem duvidar, mas lembramos que cada caso de suicídio tem as suas particularidades. Santos Dumont também tinha muito mérito e provavelmente os mentores ali deram essa oportunidade para que ele trabalhasse um pouco vinculado, ele tinha vinculações com Clóvis de outras reencarnações para ajudar, para acelerar a sua evolução. Mas uma observação, ele não seria, ele teria responsabilidade, aliás, de reencarnar como todo suicida que precisa voltar ao corpo físico o mais rapidamente possível, para dissipar as energias que ficam acumuladas ali no perispírito e volta como uma reencarnação de resgate. Então ele estava ali já, provavelmente em volta da Escola de Jesus Cristo, também vinculando as energias com aquele grupo que iria receber ele. Vamos lá para a psicografia do Santos Dumont. Amigos, Deus vos recompense. A lembrança da prece me comove as fibras mais íntimas. O espírito liberto esquece o homem prisioneiro. A alvorada não entende a sombra. Tenho hoje dificuldades para compreender a luta que passou, e não fosse a responsabilidade que me enlaça ainda no campo humano, em vista das aflições que me povoam as últimas vigílias na carne, preferiria que as vossas recordações, ainda mesmo carinhosas e doces, não me envolvesse o nome de lutador insignificante. Descobrir caminhos foi a obsessão do meu pensamento. Reconheço hoje, porém,
Que outra deve ser a vocação da altura: dominar continentes e subjugar povos através dos ares. Será talvez extensa de domínio da inteligência perversa que se distancia de Deus. Facilitar comunicações às criaturas que ainda não se entendem, possivelmente será acentuar os processos de ataque e morte, de surpresas nas aventuras da guerra. Dolorosa é a situação do missionário da ciência que se vê confundido nos ideais superiores. Atormentada vive a cultura que não me alcançou o cerne sublime da vida. Terei errado, buscado rotas diferentes? Certo, não. O mundo e os homens aprenderão sempre. A evolução é fatal. Todavia, recolhido presentemente a humanidade de mim mesmo, procuro caminhos mais altos e estradas desconhecidas no aprendizado do roteiro para Cristo, Senhor de nossas vidas. Não há voo mais divino que o da alma. Não existe mundo mais nobre a conquistar, além do que se localiza na própria consciência, quando deliberamos compreendermos ao bem supremo. Sejamos descobridores de nós mesmos, alcemos corações e pensamentos ao Cristo, aproximemo-nos para refletir a vontade soberana e divina do alto por onde passarmos. Crescimento sem Deus é curso preparatório da queda espetacular. Humilhamo-nos para servir em nome dele, é o caminho da verdadeira glória. De qualquer modo, agradeço-vos, o trabalhador que repara as possibilidades para ser mais útil, jamais se esquecerá de endereçar reconhecimento às flores que lhe desabrocham na senda. Crede, não passo de servidor pequenino, que o Senhor nos enriqueça com sua divina bênção. Santos Dumont. Bom, após essa psicografia que Clovis recebe, Chico fala que Santos Dumont estava vinculado ao grupo, mesmo sendo um espírita suicida que precisava reparar ali. Clovis continuou participando, de várias reuniões mediúnicas com Chico e revelou certa vez que Santos Dumont havia reencarnado na cidade de Campos de Goytacazes em março de 1956 como seu filho Idilda Mussa Tavares. O nome é Carlos Vito, o primeiro filho do casal. Carlinhos nascera sadio, embora aos 9 meses de idade tivesse levado um tombo do carrinho de bebê, deslocando a vértebra cervical e ficando tetraplégico. Segundo Chico, a marca já estava em seu perispírito, em função da lesão adquirida pelas experiências do suicídio no passado, quando deprimiu-se ao presenciar mineiros e paulistas a digladiarem-se pelo céu, usando o avião, obra de sua invenção, como arma de guerra para matar e destruir. A família de Clovis Tavares guardou essa revelação feita por Chico Xavier. Carlinhos viveu até os 17 anos, desencarnando em fevereiro de 1973. Mas a bela história deste núcleo familiar ganhou destaque nos documentários produzidos pela Versátil Digital Filmes, Luz da Escola, que tem como foco a história dos inicialmente materialistas Clovis Tavares e de sua noiva, Nina Arueira. Bom, então aí nós vemos essa reencarnação de Santos Dumont, uma reencarnação bem típica de quem comete suicídio, que é geralmente rápida, geralmente ela dura o tempo em que o suicida viveria na outra existência, se é 20, se é 30 anos, e geralmente vem com alguma lesão no perispírito, porque a pessoa lesa o perispírito para sair dessa existência física. E essa lesão não tem como. Ela se recupera através de reuniões mediúnicas do choque anímico, mas é necessário uma reencarnação, um choque mais profundo para reparar. Quem já leu o livro Memória de um Suicida vai entender. O Camilo, mesmo tendo evoluído no plano espiritual, no final ele necessita de uma reencarnação reparadora e volta com a mesma dificuldade que ele teve ao suicidar.
Ele tinha ficado cego, então ele retorna cego novamente, passando por essa provação com uma encarnação mais curta. Só que um detalhe, né? Ele teve uma evolução no plano espiritual, então ele ganhou um benemérito da espiritualidade. Ele só perderia a visão um pouco mais tarde, mas mesmo assim ele precisava dessa reencarnação depurativa, como acontece com a maioria dos suicidas. O tempo que o suicida vai ficar no plano espiritual, isso vai depender da evolução e das oportunidades, também até mesmo do conhecimento que ele teve. Mas é sempre um período no plano espiritual muito angustioso em alguns casos, porque vence toda hora essa memória. No caso de Santos Dumont, ele ficou pouco tempo, mas retorna, fica 17 anos encarnado, volta para o Brasil mesmo, recupera e retorna para o plano espiritual um pouco mais evoluído, com esse contato aí com o Clóvis, com sua esposa. Um detalhe, Clóvis, depois da morte da Nina Aroeira, ele casou e aí ele teve mais 5 filhos, além do Carlinhos, que foi a reencarnação de Santos Dumont, teve mais 4 filhos e hoje, né, já se encontram aí no plano espiritual. Pessoal, nós vamos terminando a reflexão por aqui. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, indique aí, deixe nos comentários também. E até a próxima reflexão. Graças a Deus.